E Ele vem descendo nas nuvens. E Ele vem para te abraçar. E você dizendo para Ele: Lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Oh, Jesus. Só Tu és lindo, Pai. Só Tu és lindo, Senhor. Só Tu és lindo. Oh, Deus, nós declaramos que o Senhor é lindo. Glória a Deus. Aplauda o Senhor nesse momento, querido. Bem forte, aplauda ao Senhor. Bem forte. E suba como incenso as nossas palmas, amém? Você pode sentar um pouquinho. Olha para o teu vizinho e diz assim: crendo. Olha para o teu vizinho e diz: crendo no impossível. Crendo no impossível. É o tema da palavra para nós nessa noite. É um tema desafiador. É um tema que nos tira da zona de conforto. Quando nós temos que crer no impossível, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos sair da nossa zona do natural. Sabe, à frente da juventude, nós estamos trabalhando não só a nível de Itaituba, mas a nível nacional e de mundo. É que o Senhor levante uma juventude tão apaixonada por Jesus, que o natural dessa juventude venha a ser o sobrenatural de Deus. E que nós não mais vivamos o nosso natural, mas somente aquilo que é natural nos céus. E isso vai parecer sobrenatural para nós. Amém? Amém? Segundo a nossa liderança, nunca na história da humanidade se teve tantos jovens. Por isso, há uma força, há uma busca, uma intensidade em canalizar o trabalho com a nossa juventude. Mas quando nós falamos de crer no impossível, isso independe de idade, porque quantas pessoas dentro da Bíblia creram no impossível e viram o impossível acontecer. Amém? Quantas pessoas já em idade avançada viram o impossível acontecer? Aquilo que era impossível para a ciência aconteceu. Aquilo que era impossível para a natureza aconteceu. Está ficando bom agora. Aquilo que era impossível ser presenciado pelo ser humano aconteceu quando pessoas se dispuseram a crer no impossível. Amém? Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João. João 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. João 4. Quase no finalzinho, do 46 em diante, tem uma história fantástica, linda. João 4, 46. João 4, 46. Olha o que diz em João 4, 46. Diz assim, João 4, 46 ao 54. João 4, 46 diz assim: Jesus voltou a Canaã da Galileia
onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ele ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Diz comigo, morrendo. Diz, morrendo. O filho dele estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: vocês só creram quando veem grandes milagres. Ele respondeu: Senhor, venha depressa, antes que o meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. E no caminho encontrou-se com os seus empregados, que lhe disseram, diz comigo assim: o seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. E os empregados responderam: ontem, à 1h, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vive. O seu filho vive. Amém? Então toda a família creram em Jesus. E esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judeia para a Galileia. Amém? Queridos, que milagre poderoso. Só que este homem retrata um pouco de mim e de você. Retrata um pouco de nós. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos que crer. Aliás, nós temos que ver para crer. Nós precisamos ver o que aconteceu para poder acreditar. E ele precisava voltar, precisava acreditar na palavra do Senhor. Muitas vezes nós precisamos crer. Aliás, ver. E a palavra diz que nós precisamos primeiro crer. E depois Deus vai manifestar o seu milagre. Amém? Quando nós cremos sem os olhos humanos ver, então Deus opera no impossível. Amém? Quando nós cremos que aquilo que não é possível ao homem fazer, então Deus vem ao nosso socorro e faz. Porque Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Queridos, o grande livramento de Deus. Tomé disse assim, olha: se eu ver o lugar dos cravos em suas mãos, e eu puser ali o dedo, então eu creio. Olha que coração. Um homem que andou com ele, um homem que trilhou com ele. Certamente Jesus falou para ele do que aconteceria, do que iria acontecer, mas ainda assim ele falou para o mestre: mestre, se eu tocar nas suas mãos, se eu ver as marcas, então eu creio. Não sei vocês, mas volta e meia a gente topa com aquelas pessoas assim que são, eu chamo de morcegão sugador de sonhos. Você chega para a pessoa: rapaz, eu não te conto, meu irmão. Moça, eu tinha uma dor na coluna, Deus entrou, tirou, eu não estou sentindo mais nada. Aí ele olha para você: será? Tu já foi no médico? Tu já fez um exame?
Aí você começa a entrar em uma crise. Rapaz, sabe que ele está certo? Acho que eu tenho que ir no médico. Ainda dói um pouco. Não, mas eu estou curado. Aí você quer firmar na fé, mas o morcegão insiste em querer tirar a tua fé. Olha, eu conheço um que morreu disso aí, ó. E aí? No cuidado, rapaz. Deixa eu contar uma história desses morcegões. Esses dias, João Marcos precisava vir para a escola e estava atrasado. Daí, chovendo. E não passava mototaxista, eu estava do outro lado, Miritituba. Daí ia passando um clandestino, e quase nós não andamos, por conta de não conhecer. E a gente confia mais na fardinha amarela. E daí, a Vanderluz disse: moço, faz favor, leva meu filho na escola. Onde ele estuda? Ensinou direitinho, lá no Marachal e tal. Disse: tá bom, monta aqui. Disse: não, peraí. Me deu o seu telefone. Anotou o número do telefone. Qual a quadra que você mora? Anotou a quadra. Qual o número da sua placa? Anotou o número da placa. Agora pode ir. Aí ela foi saindo e encontrou uma colega de trabalho. E ela disse: ai, quase que eu não ia mandando meu filho para a escola. Mas graças a Deus passou um homem que eu acho que ele pensou que eu era doida. A menina perguntou: mas por quê? Porque eu perguntei tanta coisa dele para poder deixar meu filho ir com ele. Aí a mulher disse assim: e tu não conhece ele não? Eu disse: não, menina, esse aí foi aquele que furou a mulher lá na frente do pequeno polegar e depois se cortou. Ah, meu irmão, pra quê? Ela tentou se cercar de tudo que era segurança, de tudo que era jeito, para tentar ter um pouco mais de calma. Aí vai compartilhar com um desses morcegões que estão soltos por aí para te tirar a paz. Porque o morcegão, a intenção dele é tirar a paz. Ele nunca anda na paz. E quando você está na paz, ele tenta tirar a sua paz. Diz assim: morcegão, tu está derrotado. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, existem os morcegões, sabe? Tomé precisou ver. E muitos, quando você vai testemunhar de milagre, precisam ver. Muitos, quando você vai falar de milagre, precisam ver se realmente aconteceu. Precisam muitos tocar para ver se de fato o milagre aconteceu. Se o milagre é verdadeiro, se o milagre é verídico, e ainda coloque em xeque a tua fé, coloque em xeque o milagre de Deus sobre a tua vida. Não permita, não permita. Vamos ver alguns pontos importantes a respeito dessa história e da vida desse homem. Nós temos muito que aprender e eu creio que Deus vai falar muito conosco. Uma palavra muito joia do pastor Euclides. Eu sempre gosto de pregar essa palavra dele porque é muito desafiadora. Mas vamos ver aqui alguns pontos interessantes. Olha, o primeiro é o clamor de um pai desesperado. Diz assim comigo: desesperado. Você imagina como que ficou o coração da Vanderluz enquanto a mulher veio com essa história? Agora o coração desse pai, trazendo para a nossa realidade, para o nosso contexto. O filho estava prestes a morrer. Primeiro, que não é a ordem natural da vida. Você concorda comigo? Qual que é a ordem natural da vida? Naturalmente, os filhos enterrarem os pais. Ah, então não pode o filho, ou não, não estou dizendo isso. Naturalmente, quem é mais velho vai morrer. Mas não é a regra. Quantos velhinhos já enterram um monte de filho? Não é verdade? E fica lá na bengala e só enterrando o filho. Isso não é a regra. Mas naturalmente, os filhos enterram os pais. E aqui no caso, um pai estava prestes a enterrar o seu filho.
E ele correu para onde? Para o mestre dos mestres, para aquele que poderia trazer a cura. Diz assim, Jesus, o filho dele estava morrendo. Queridos, quando você ouvir algo de Jesus, corra para onde ele, corra aonde ele está. Porque este homem, ouvindo que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, a Bíblia diz que ele foi ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que ele correu ao encontro de Jesus. Nós precisamos constantemente sair da nossa zona de conforto e ir ao encontro de Jesus. Amém? Nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Ontem foi muito forte. O Difflin Take a Risk. Precisamos aprender esses nomes porque agora vai ser comum na nossa igreja. Então a gente precisa aprender algumas palavras. Difflin Take a Risk. Aí você pergunta, o que é isso? Tem alguém que fala inglês aí? Ah, então eu sou o cara. Brincadeira. O que é isso? É viver em risco. É correr risco. É viver, de certa forma, no limite. Amém? Porque quando você sai, presta atenção comigo, quando você está aqui é muito confortável, é muito bom, tem uma central de ar, culto tem hora para acabar, beleza, você vai para casa, dormiu, acabou. Mas quando você sai daqui para ir pregar a palavra, para ir orar por pessoas que estão necessitadas, nas ruas, nos bares, nos clubes de festa, em tantos lugares, necessitando de Jesus, de certa forma, você está correndo um risco de ser mal recebido. Sim ou não? Você está correndo um risco de alguém rejeitar aquela palavra que você está levando. Sim ou não? Então, enquanto as meninas iam dançando ou fazendo peça, eu com outra turma ia entregando folheto, dando uma palavra. Gente, é incrível quantas pessoas estão carentes de Jesus. Quantas pessoas choravam, dizendo, pastor, eu preciso disso. Pastor, eu preciso consertar minha vida. Quantas pessoas estão vazias? Quantas pessoas estão buscando soluções naquilo que só traz desgraça? Quantas pessoas estão aí fora, precisando que a gente saia das quatro paredes, que vá correr risco por eles. Amém? Por isso, Difflin Take a Risk. Correndo risco por amor do Evangelho. Diz assim, correndo risco por amor do Evangelho. Amém, queridos? Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, porque assim como esse homem, muitas pessoas estão precisando da palavra do Senhor, da palavra que traz alento, da palavra que traz consolo, conforto. Agora, o que nós precisamos fazer? No momento de um desespero, a Bíblia diz assim, que assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé entra no coração do homem, mas através da pregação. Nós precisamos pregar. Assim como o sonho ou aquele jovem estava falando, eu creio firmemente que nós já estamos vivendo o tempo onde o Senhor está preparando a sua noiva para vir ao encontro dela. Eu creio firmemente que esse último avivamento, esse avivamento que vai vir e nós já estamos presenciando, vai ser o último ato da igreja aqui na terra. E eu creio que Jesus está voltando. Agora, quando nós falamos isso, queridos, não estou dizendo que o mundo vai acabar amanhã ou daqui a pouco quando você sair. Teve alguns avivamentos que duraram 200 anos, outros duraram 500 anos. E eu creio que esse avivamento é o último avivamento da igreja do Senhor Jesus. Amém? E que o Senhor vai voltar para levar a sua noiva. Vai ser o tempo onde nós precisamos nos preparar e pregar a palavra para que as pessoas possam ouvir. Nós precisamos levar a palavra.
A Bíblia não diz que todos irão se converter. A Bíblia diz que nós temos que pregar a toda criatura. E quando esse evangelho for pregado a toda criatura, então Cristo vai vir buscar a sua igreja. Amém? Nós precisamos falar. Ir até Jesus foi exatamente aquilo que aquele homem fez. Ele foi em busca do milagre dele. Ele desceu do pedestal, não era qualquer um. Era alguém influente, era alguém importante dentro da sociedade. Era um chefe de uma certa hierarquia aonde ele trabalhava. Mas ele desceu do pedestal dele. Ele desceu daquilo que... Ele poderia muito bem dizer, olha, manda esse Jesus vir aqui, que eu quero falar com ele, ele vai ter que resolver isso para mim. Não, ele desceu. E ele foi ao encontro de Jesus. Ele se colocou no nível mais baixo do que o que ele tinha. Porque ele sabia que Jesus poderia dar o milagre para ele. Ele sabia que Jesus poderia curar o filho dele. E ele sai, corre, e ele não só pede, a palavra diz que ele rogou que Jesus descesse para curar o filho dele. Rogou para curar. Jesus, como sempre, quando todos, ou eu ou você, vamos atrás dele, buscando socorro, ele escuta o nosso clamor e ele acalma o nosso coração. Amém? Ele acalma o nosso coração. Sabe o que Jesus respondeu? Vai. Teu filho está curado. Ele vive. Ele não está morto. Ele vai viver. Porque Jesus sabia que aquele homem precisava daquele milagre. Jesus respondeu daquela maneira também porque muitas vezes as pessoas precisam ver algo acontecer para depois acreditar, como nós temos falado. E Jesus moveu o coração dele a crer naquilo que ele não estava vendo. Isso é crer no impossível. Jesus motivou o coração dele a crer que o filho dele iria sobreviver e não iria morrer. Mesmo ele não vendo e mesmo Jesus não indo com ele até a casa dele. Mesmo Jesus ali, Jesus motivou o coração dele. Muitos de nós queremos ver primeiro para depois crer. E depois que nós vemos, então é que buscamos ao Senhor. E deve ser ao contrário. Devemos buscar como nós estamos. De novo, olhando a cena, imaginando a cena, aquele homem diz, Senhor, desce. Senhor, vamos. Senhor, meu filho precisa ser curado. Senhor, vamos lá porque ele vai morrer. Antes que ele morra, o Senhor precisa chegar lá. Antes que ele morra, o Senhor precisa alcançar ele. Antes que ele morra, o Senhor precisa ir lá. A vida do filho daquele homem estava em jogo. A vida do filho daquele homem estava em risco. A morte era iminente. A morte era algo presente. Ele não podia perder tempo. E ele não tinha tanto tempo. Porque correr para salvar, porque correr para tirar alguém da morte, é algo que você não tem controle da situação. É algo que você não domina, está fora do teu controle, está fora como é que eu posso dizer? Da tua ação. E aquele pai entendia exatamente isso, que aquela situação estava fora de controle, que ele não poderia, por mais rico que ele fosse, por melhores condições que ele tivesse, ele não poderia jamais dar a vida ao filho. Por isso ele correu ao mestre dos mestres, dizendo, Senhor, desce antes que ele morra. A vida do filho dele estava em jogo. O oficial não queria perder tempo com conversas fiadas. O oficial não perdeu tempo com os discípulos. O oficial não perdeu tempo pedindo agenda. Deixa eu ver a agenda de Jesus. Deixa eu ver aonde que ele vai primeiro, quem que ele vai atender. Quando nós estamos desesperados, queridos, nós não procuramos saber quem está na frente. Nós queremos chegar e queremos receber e queremos ser atendido. Este homem
reflete bem a imagem de um pai desesperado, o que ele era. Reflete a tua imagem, a minha imagem, desesperado, quando precisamos de algo que fugiu do controle, de uma situação que nós não podemos resolver. A vida do filho estava em jogo. Ele cria no milagre. Ele acreditava que Jesus poderia curar. Por isso ele decidiu ir até Jesus. E Jesus viu dentro daquele homem uma fé agressiva, uma fé eficaz, uma fé dinâmica, uma fé corajosa, uma fé desafiadora, uma fé motivadora, uma fé que desafiou ele a crer quando Jesus lançasse a palavra. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, então lança a palavra para aquele homem. E ele disse: vai, lá no 50, verso 50, vai, teu filho vive. Pai, pode ir, que o teu filho vive. O homem creu. Ele partiu e foi embora crendo que o filho dele estava vivo. Ele não foi se questionando, ele não foi duvidando, ele não foi com medo. A Bíblia diz que ele foi crendo. Ele foi crendo. E a confirmação do milagre está lá no 51 e 52. Vamos ler aqui para você entender. Olha o que diz. No 51 e 52. No caminho ele encontrou-se com quem? Com seus empregados. O que eles falaram? O seu filho está vivo. Mas quer olhar novamente como aqui entra novamente a incredulidade no coração dele? Para ele ter certeza que era Jesus. Olha a réplica dele. Olha a pergunta. Então ele perguntou: a que horas o filho havia sido começado a melhorar? E o empregado respondeu: ontem, a 1h da tarde. Aí a ficha caiu. Foi exatamente naquela hora que eu estava com Jesus. Amém? Amém? Ele creu e recebeu a confirmação do milagre, o reconhecimento e a aliança com Jesus. Ele e toda a sua casa entregaram as suas vidas para Jesus. Ele e toda a sua família voltaram com uma atitude de reconhecimento, como uma atitude de gratidão, como uma atitude de reconhecimento por tudo que Jesus tinha feito, pela liberdade, pela cura que ele tinha operado na vida do filho dele. Então toda a família veio e se rendeu aos pés do Senhor. Amém? Toda a família veio e se entregou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a causa aparente do teu problema, da tua situação, da tua dificuldade? O que você tem passado ultimamente que tem impedido a tua fé de avançar? O que tem te paralisado de você avançar, de você crer que o impossível vai acontecer na sua vida? Barreira da incredulidade, da dúvida, da falta de fé, os morcegões que te rodeiam e tantas vezes tem tirado a tua força. Talvez você chegou nesse culto tão abatido, tão triste. Tua semana foi tão pesada, você já não viu a hora de chegar o domingo para você ouvir uma palavra de Deus. Ou quem sabe você pensou em desistir, abrir mão da família, casamento, ou lá da onde você trabalha.
Quantas lutas tem te assolado, quantas dificuldades você tem passado. Qual tem sido o teu limite? Qual tem sido o teu muro? Te coloca de pé. Se coloque de pé. O exemplo de fé desse oficial foi uma fé agressiva, uma fé violenta, uma fé para não aceitar a derrota, ou a doença, ou a morte como ponto final. Eu tenho falado, eu não sei qual tem sido os muros que têm se erguido na tua frente. Hoje o Senhor te dá a oportunidade de você derrubar esses muros. Chamar o Ministério de Louvor. O Senhor te dá a oportunidade de você derrubar esses muros, de você destruir, talvez seja o espírito de incredulidade, talvez seja alguém que tenha tirado tua fé, talvez tenha sido alguém que tem falado mal de você, tão mal, alguém que não te conhece, que não sabe quem você é. Não te nivela pelo mundo, querido. Te nivela por aquilo de quem você é em Cristo. Esse vai ser o tema do nosso culto lá na sede do Difflin, dia 6. E o mal que muitas vezes nós caímos é isso. Nós não sabemos quem nós somos em Cristo. E às vezes palavras vêm de encontro aos nossos corações quando nós estamos fragilizados. Então nós caímos, nós desistimos, nós abrimos mão, nós jogamos tudo para o alto. E a crise se instala e a crise vem. Mas o Senhor nessa noite tem te dado uma oportunidade de recomeço. E Ele quer restaurar aquele sonho que tu pensa que foi perdido. Aqueles sonhos que parecem que foram enterrados. Talvez seja um problema de enfermidade mesmo, que você tem passado tanto tempo, você tem sofrido. Há aquelas situações que fugiram do controle. Você não sabe mais o que fazer. Você não sabe mais como agir. Você não sabe mais como resolver. Porque tudo fugiu do controle, tudo fugiu da tua capacidade de resolver. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero te convidar a você sair daí de onde você está e dizer: Senhor, eu quero, eu preciso. Senhor, eu quero o meu milagre, eu quero receber, eu quero ver o sobrenatural de Deus na minha vida. Talvez você saiu e deixou esse problema em casa, mas você quer tanto o seu milagre. Quando você chegar em casa, ele vai estar resolvido em nome de Jesus. Mas você precisa se posicionar e saber quem você é em Cristo. O inimigo não pode te derrotar. O inimigo não pode te destruir. Você não foi chamado para andar atrás, para viver cabisbaixo. Você foi chamado para viver vida e vida em abundância. Viver o melhor de Deus. Deus tem o melhor para você.